Era só para compartilhar um pouco do sentimento de quem faz evento também. A gente sabe que teve alguns percalços aí. Para quem não conhece a Hamper, a gente tem um evento também e a gente fala muito de receita previsível, mas não tem coisa mais imprevisível do que fazer um evento. Corrigindo aí o nome que o colega não entendeu, eu vou falar sobre como atravessar o Vale da Morte de $1 milhão em ARR. ARR seria o faturamento mensal anualizado de uma empresa, certo? E $1 milhão trazendo para a nossa moeda, 4 milhões de reais, certo? É um ponto bastante emblemático que a gente passou recentemente pela Hamper. Estamos passando ainda, na verdade. A gente atingiu esse marco no final do ano passado. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, vocês vão entender que tem alguns desafios aí ligados nesse momento. Eu imagino que algumas startups ou algumas empresas que estão aqui já passaram, outras ainda vão passar. Espero conseguir ser relevante aí no que eu vou falar. Está dizendo que o meu tempo já acabou aqui. Mas vamos lá, vou ter que ser bom de improviso aqui. Então, começando por mim, eu sou o Ricardo Corrêa, eu sou um dos fundadores da Hamper. Eu trabalho há 13 anos no mercado de software, há 7 anos eu empreendo nessa área. Antes de ter a Hamper, eu tive uma consultoria de marketing para empresas de software, então conheço um pouquinho desse bicho. Há 3 anos a gente toca a Hamper, a gente investiu em 2016 no desenvolvimento de produto, desde 2017 a gente está vendendo. Hoje a gente tem mais ou menos 1.000 clientes na empresa, umas 40 pessoas, sediados em São Paulo. Essa é a 3ª vez que eu estou no palco do Superlogic Experience, compartilho muito da causa de educação de mercado, sou um grande fã da indústria do software, sei que não temos só pessoas da indústria do software, mas toda iniciativa que fomenta negócios e empreendedorismo, eu procuro me engajar. Bom, falei sobre mim, falei sobre a Hamper, somos uma plataforma de prospecção para B2B. Quem quiser saber mais, a gente está com um stand aqui do lado. Vamos para as cabeças. Então, para quem não conhece, eu vou falar sobre o mercado de SaaS. Vou dar uma introdução para todo mundo ficar mais ou menos no mesmo contexto. Imagino que tem muita gente que é de SaaS, para outros que não são. Software as a Service, certo? É o modelo mais atual de venda de software. Bom, como eu falei, é o 3º ano que eu estou aqui e eu sempre subi no palco para falar sobre vendas. Hoje eu também vou falar sobre vendas, mas eu não vou falar só sobre vendas. Mas acredito muito que vendas é um motor de crescimento de toda empresa, não só startup, não só SaaS. O tema da minha palestra fala sobre os 4 milhões de dólares aí e um Vale da Morte. Eu simplesmente me apropriei de algo que já é amplamente falado no mercado. Isso daqui é um cenário de crescimento de uma empresa do mesmo modelo que a minha, né, SaaS. E por que a gente tem tendência a olhar tanto só para vendas? A maioria das empresas no Brasil não dominou ainda vendas. Quando a gente olha para isso daqui é um cenário mundo. 96% das empresas elas morrem antes de atingir $1 milhão em faturamento, certo? Então a gente está falando que a grande maioria morre. Tem pouco conhecimento mais para cima disso. Só 4% das empresas chegam. E quando você chega nesse novo momento, você começa a entender que uma série de coisas que funcionavam antes deixam de funcionar. E o ar começa a ficar, quanto mais alto você sobe, um pouco mais rarefeito fica o ar, menos informação você encontra. Eu vim aqui assim, para abrir o kimono, para contar o que a gente tem feito lá na Hamper, que tem nos ajudado a continuar na nossa escalada. Então, só para a gente entender, eu vou me permitir usar muito as siglas do meu mercado, vou procurar sempre corrigir. Eu vou falar sobre o playbook do Product Market Fit. A gente chama de Product Market Fit quando uma startup atinge um encaixe entre produto e mercado que já traz um faturamento recorrente, ela já encontrou clientes de forma constante. E o que eu considero o playbook ideal para essa etapa, antes do $1 milhão? Para quem não conhece, playbook do Predictable Revenue. Basicamente encontro quem que é o meu perfil de cliente ideal, encontro quais são os canais de leads para eu trazer esses caras no volume e na frequência que eu preciso,
crio um processo de vendas que seja replicável, ou seja, aprendo a vender para esse cliente no ticket, no modelo de vendas, e crio um time especializado, mais ou menos que nem o desenho que está nesse slide aqui. Essa imagem não é minha, é do Aaron Ross, do livro Predictable Revenue. Não significa que você vai aplicar Predictable Revenue naturalmente só no estágio pré-Product Market Fit. Mas nos primeiros meses ou anos da empresa é nisso que você tem que se concentrar. Quem são meus clientes, aonde eu encontro esses caras, como que eu vendo para eles e replico. Chega uma hora, mais ou menos no momento que eu falei que você atinge $1 milhão, que só fazer esse troço não vai ser suficiente. Você precisa começar a dominar outras disciplinas. Eu trouxe alguns nomes que provavelmente vocês ouviram em outras palestras, certamente Flywheel, que é o pessoal da HubSpot, tem falado muito, mas outros conceitos como RevOps, Land and Expand, esse funil que eu trouxe aqui é desse conceito Land and Expand, que basicamente tratam da mesma coisa. Não adianta só você olhar para funil de vendas, ou seja, atração, conversão, fechamento. Chega um determinado momento da empresa que você tem base de clientes e você tem ouro ali para explorar. E se você negligenciar a tua base de clientes, você não cresce. Você está sempre vendendo, sempre pagando para trazer novos clientes, só que os teus clientes não permanecem, não dão resultado para a tua empresa. Não vou conseguir aprofundar, infelizmente, em cada um desses conceitos, vou tocar em frente. Outro ponto bastante legal, ainda um pouco conceitual, é muito tentador para uma empresa, nos primeiros meses ou anos, ficar focado no early market, que seria o teu primeiro mercado a vender. Então, todo mundo que começa uma empresa SaaS, como eu comecei, tem uma tendência a vender para os seus pares. Ou seja, para outras empresas de software, para outras startups, é o que a gente chama dos early adopters. São os caras mais dispostos a testar inovações. Só que você tem que tomar cuidado com os falsos positivos que esse mercado te dá pelo seguinte, esses caras são inovadores por natureza, e eles têm demandas por funcionalidades, por exemplo, no meu caso, que é software, eles têm demandas por funcionalidades que nem sempre correspondem à demanda do mercado como um todo. Se você foca o teu produto, o teu roadmap de produto muito para atender as demandas desse cara, você pode ter um produto que desencaixa da banda de clientes do mercado geral. O mercado relevante é a partir daqui do early majority, onde está a maioria da empresa. Eu acredito que no Brasil esse gráfico, essa curva de sino aqui, ela é ainda mais drástica, certo? Porque a gente tem poucas empresas realmente inovadoras, né? O nosso mercado ele é muito mais composto por empresas tradicionais do que de startups, certo? Então, eu preciso focar em criar um produto que fala com o mercado como um todo. As estatísticas mostram que empresas de software globais normalmente competem com outros 9 players. Aqui no Brasil, você não encontra tanto essa competição. Você vai ter 1, 2 competidores. O grande desafio que a gente tem é educação de mercado. Por isso que eu digo que eu gosto muito de iniciativas como um evento como esse, que fomentam educação, tecnologia, empreendedorismo, porque a gente precisa conseguir levar a informação do que rola na bolha de SaaS, na bolha de startups, para o mercado como um todo. Nosso grande desafio da Humper não é brigar com outros 9 competidores. Nosso grande desafio é conseguir falar com os contadores, com as imobiliárias, com uma série de outras empresas que formam a economia real do Brasil, que estão aqui do early majority para frente, e que são os caras que têm realmente dinheiro para fazer a minha empresa crescer e atravessar esse abismo, certo? Outra coisa aqui, mais uma coisa conceitual. Quem é de software de startup já deve ter ouvido falar sobre o famoso triple, double. Eu considero isso assim, é o padrão de beleza de uma startup, certo? Padrão de beleza, fazendo uma analogia que nem modelo que quer desfilar tem, a startup tem meio que esse troço, né? Preciso bater $1 milhão de faturamento, depois preciso fazer um triple, double. É um pouco perigoso, na minha opinião, olhar para isso, porque da onde surgiu esse conceito, né? Isso daqui são a curva de crescimento de algumas startups de fora. Então, aqui tem HubSpot e outras empresas que atingiram 100 milhões e quanto tempo elas levaram. Então, algumas empresas
mais poderosas aí levaram 5 anos, outras levaram 7, outras levaram 10. Eu digo que isso é um padrão de beleza, isso é um pouco perigoso, porque a gente tem uma tendência a perseguir muito isso, e isso pode levar a gente a dar alguns tropeços. Nesse momento que a gente atingiu, aí, próximo da marca de $1 milhão de dólares, a gente começou a fazer uma introspecção muito grande para entender o que estava acontecendo com a Humper e começou a visitar muitas outras empresas. E a gente viu vários outros padrões. E a gente conseguiu, meio que num quadrante intuitivo, enquadrar algumas empresas que perseguem muito isso e outras empresas que tendem a crescer numa batida um pouco mais natural. E existe uma tendência a perseguir esse crescimento muito forçado, perseguir muito rodadas de venture capital e investir muito em headcount, em aumentar a equipe, principalmente equipe para vendas. Que isso leva a empresa a não parar para resolver os problemas que ela precisa. Então, ela fica muitos anos focando só em vender, gerando débitos internos de produto, de atendimento, e quando ela vê para resolver aquele troço, já é complexo demais. Então, conhecendo alguns modelos, eu curto mais o modelo ali da segunda linha, de fazer o cracking the code, ou seja, de você desvendar a caixa preta da sua empresa antes de sair botando grana e botando gente para dentro para acelerar, você realmente olhar para dentro de casa e ver como que você pode resolver os teus problemas para você continuar crescendo de forma saudável, sem tanta necessidade de alavancagem financeira. Então, eu vou começar a contar um pouco do que a gente vem implantando e o que vem dando certo. Nosso caso prático aí de Humper. Tem 6 lições aprendidas aí, estão enumeradas, mas não numa ordem cronológica necessária, não se atentem tanto a isso. Então, começando pela primeira. A gente teve que fazer uma mudança de mindset quando a gente começou a chegar nesse patamar, porque se antes a gente só precisava olhar para vendas e produto, que era o que importava nos primeiros anos, deu um certo tempo que nós, como founders, precisamos nos provar como gestores de fato, começar a olhar para pessoas, entender de operação, entender de caixa, e não, sem perder o olho da estratégia, certo? É desafiador para caramba, porque você vem num viés de só olhar para crescimento, é tentador querer só contratar vendedor, querer botar só dinheiro em marketing. A gente que é fundador, principalmente fundador com viés para negócios como eu, tende a não querer olhar tanto para a operação, acompanhar a execução. Só que você tem que mudar o teu mindset, porque, bem a verdade, não é mais uma startup, certo? Você é uma startup na tese, mas seja uma empresa que emprega 40 pessoas e precisa entender como que esse troço funciona. E outra coisa que para a gente é fundamental é perder um pouco daquele viés de assim, a gente precisa crescer a qualquer custo, a gente precisa entregar 20% de crescimento ao mês, senão significa que a gente está indo mal. Isso te leva a cometer alguns tropeços, do tipo, teve mês que a gente perdeu, sei lá, uma pessoa de vendas, e aí para não comprometer a meta daquele quarter, eu contratei um vendedor em 15 minutos de uma ligação só porque eu precisava repor aquela posição e eu não queria correr o risco de perder a meta daquele mês e daquele quarter. Isso pode te levar a bater a meta daquele mês, não perder a meta do ponto de vista financeiro, mas você pode cometer gerar problemas de longo prazo, porque, na minha opinião, não é assim que se contrata uma pessoa no time. Eu vou falar um pouco mais sobre contratação e cultura. Então, para mim, tudo começa da mudança de mentalidade dos fundadores da empresa. O segundo ponto numa empresa de recorrência, que é muito do que a gente está falando aqui, para quem não conhece, termo LTV é Lifetime Value, é o tempo que um cliente fica com a tua empresa te gerando receita, certo? Então, numa empresa de recorrência, você não gera todo o potencial de receita do cliente no ato da venda. Normalmente, o cliente ele vai gerar um valor 7 vezes maior do que ele gera logo na venda. Então, diferente de como é em venda transacional, ou como era software há uma década atrás, que você focava muito na venda e vender um ticket muito grande, hoje normalmente você entra com um ticket menor, que é diluído, e você vai ter retorno com o teu cliente no longo prazo. Isso
num primeiro momento, torna mais simples, é muito mais fácil vender isso, porque o teu cliente não compra mais um negócio, sei lá, de 10 mil reais, pago na cabeça, ele compra um negócio de 300 reais por mês, que via de regra qualquer empresa aguenta pagar. Só que o que num primeiro momento parece simples fica mais complexo na medida que você tem que entender como que o jogo do LTV funciona. Tem muita complexidade, então ao invés de você só olhar o tradicional funil de vendas, as taxas de conversão, taxa de crescimento mês a mês, você precisa entender várias outras coisas. Lá na Hamper a gente mudou o que a gente chama de North Star, certo? Seria a nossa estrela do norte, que a gente mais mira lá na Hamper. Antes era novos clientes. Durante muitos meses a gente perseguia assim, novos clientes, novos clientes. A gente batia a meta de novos clientes e era o que garantia a cervejada da galera. Agora a gente olha para o que a gente chama de MRR efetiva. Aí mais um termo para quem não conhece. MRR é receita recorrente mensal. A gente olha para a MRR efetiva, que ela é o quê? Ela considera a receita de venda, mas considera também a receita dos cancelamentos. E a receita do cancelamento também tem uma complexidade, porque você tem a turma que foi embora, mas você tem a tua turma que já estava na tua base e expandiu, contratou, sei lá, mais usuários, está gastando mais. Então, MRR efetiva, para mim, é o principal indicador de uma empresa SaaS que já passou daqueles seus primeiros dias e não está focada só em vendas. Se você não olha para isso, se você tem um viés muito para venda, você pode estar arrebentando de vender e a tua empresa está derrapando na pista, certo? E está sempre só vendendo, é caro demais. É importante também começar a entender quem que é o perfil de cliente, não são só mudanças que você faz dentro da tua operação. Você precisa entender quem que é o cara certo para você vender. Tem empresas que você consegue entregar valor, tem empresas que não. Lá na Hamper, o que a gente tem feito é análise de cohorts, talvez a palavra mais próxima que eu encontro aqui seria analisar as safras dos clientes que você traz pelo perfil do cliente. Então, entender segmento, porte, mês que ele entrou, se teve alguma campanha de marketing que gerou, para ver quais são as iniciativas e quais são os perfis de clientes que você consegue trazer maior qualidade para dentro de casa. De novo, só vender a todo custo chega um determinado ponto que não é tão interessante. Você vender para um cara que você não entrega valor e que ele certamente vai cancelar em 2, 3 meses não é algo bom para a empresa. Fica muito evidente nesse estágio que a gente está. E aí você começa também a mudar um pouco o comportamento da galera. Então teve uma mudança de mindset dos fundadores, mas o time precisa comprar essa mudança. Então a gente começou a não vender mais só contrato mensal e incentivar muito a venda de contratos anuais com implementação na entrada para gerar um compromisso maior com o cliente e a equipe passa a ser incentivada moralmente e financeiramente a vender contratos de longo prazo, certo? Que fica melhor para todo mundo e, eventualmente, existem até penalizações para quem faz uma venda para um perfil de cliente que não é bom para a empresa e o cara gera um cancelamento precoce para a gente. Outro ponto fundamental é deixar a receita firme. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente bateu esse marco de 1 milhão de dólares de faturamento, a gente já tinha levantado uma rodada, certo, para financiar, vamos dizer, a nossa segunda corrida. A gente cresceu até uns 50, 100 mil reais por mês, mais ou menos, com capital próprio. Levantamos uma rodada com a Smart Money, inclusive o nosso investidor estava falando agora há pouco, e nos possibilitou chegar até mais ou menos 400 mil reais, aí, 300 mil reais mês, com essa primeira alavancagem. Chegado a esse ponto, a gente decidiu, como eu falei, fazer o cracking the code dentro de casa, resolver nossos problemas, para eventualmente olhar para uma outra rodada depois. Mas agora a gente está muito concentrado em quê? Viver com capital próprio. Isso nos leva a pensar muito mais o que a gente precisa resolver dentro da nossa operação, porque a gente não está tomando decisões com base em alguns milhões que estão no nosso caixa lá, que, by the way, não é um dinheiro nosso. A gente está tomando decisões com base no dinheiro que os nossos clientes nos pagam mensalmente. Isso nos leva a ser muito mais reflexivos, certo? Então, eu comentei algumas vezes, né? Mindset do CEO deixa de se envolver só com crescimento e precisa debruçar em cima da operação, se envolver com a operação, acompanhar a execução,
No nosso caso, veio a chegada de um CFO, então um terceiro C-Level aí, para agregar um conhecimento que a gente não tinha. E um ponto é, uma startup como a minha, normalmente vai trazer um CFO quando ela começa a levantar rodadas grandes, institucionais, porque precisou de um adulto na sala ali, gerenciando aquele monte de dinheiro para os founders não ficarem fazendo cagada com o dinheiro. No nosso caso, a gente trouxe por uma estratégia de conserve cash, que significa o quê? A gente precisa tomar boas decisões com o nosso dinheiro, não significa que a gente não vai acelerar, mas a gente precisa ser um pouco mais conservadores na nossa tomada de decisão, porque se ir pela mentalidade só dos founders, a gente está jambrando gente em venda, em produto todo mês e não está olhando muito como que o caixa está se comportando. A chegada de um CFO também mudou muita coisa, como, por exemplo, citando um exemplo mais prático, a inadimplência estava matando a Hamper e a gente não sabia. A gente tinha um câncer lá dentro, que eu controlava a receita da empresa por uma planilha gerencial que me dava um faturamento, eu não acompanhava o caixa porque tinha uma área financeira para fazer isso para mim, e eu fui descobrir que tinha um delta bem grande entre o que eu acreditava que a empresa faturava e o que de fato estava entrando no caixa, porque a gente tinha uma inadimplência alta e a gente não tinha nenhum plano de ação para isso. Tiveram outros painéis aí, outras palestras sobre inadimplência, não vou aprofundar muito. Mas a gente, com poucos ajustes de operação, e principalmente com o meu comprometimento de estar atuando nisso, e não só olhando para vendas, a gente resolveu o problema e hoje a receita da empresa ela é firme. E outra coisa também, o CTO está comprometido com isso, certo? No nosso caso, o líder de tecnologia, que é meu sócio, ele não pode mais desenvolver só um produto só do que está na cabeça dele, ou desenvolver um produto porque funcionalidades são legais, vai agradar os desenvolvedores, ou porque vai ajudar mais a vender. Ele precisa entender o que do produto gera retenção e o que a gente pode desenvolver que pode gerar oportunidade de expansão dentro da nossa carteira, haja vista que a saúde da empresa daqui para frente está muito ligada a gente reter aqueles clientes que a gente está vendendo e conseguir expandir o valor que a gente entrega para eles. Bom, um ponto também de aprendizado que eu adoraria aprofundar mais, porque talvez esse seja o maior que eu consiga entregar, que na medida que você começa a ter 20, 30, 40 pessoas, cada área individualmente tem suas 5 ou 6 pessoas, essas áreas começam a formar silos, né? Isso acontece muito rápido e acontece numa hora que você ainda não consegue se dedicar tanto para a cultura, né? Muito é falado sobre cultura, é bonito pra caramba, romântico pra caramba, difícil pra caralho de exercer. Principalmente quando você tem que estar com um olho no caixa, um olho na operação, um olho no time que está chegando. E aí quando você vê, as suas equipes estão agrupadas e estão se matando entre elas e você não sabe muito bem que plano de ação tomar. Então, algumas dicas, não acho que a gente superou isso, não acho que a gente vai superar no curto prazo, e fico muito animado quando eu vou em alguns meetups e vejo empresas como Nubank, 99, empresas infinitamente maiores do que a minha, discutindo os mesmos problemas que a gente está lá. Então, o que eu vou falar aqui, muito provavelmente todo mundo se vê. É a área de vendas tretando com a área de Customer Success, é Customer Success reclamando do cliente que vendas está fechando, vendas reclama do lead que marketing gera, marketing reclama que Customer Success não retém os clientes que custa caro para o marketing trazer, e por aí vai. Então, uma mudança relativamente simples de implementar, mas que muda o mindset da galera. As áreas de marketing, vendas e Customer Success se chamam Revenue, e elas têm um único líder, que sou eu. Eventualmente, a gente vai ter líderes dedicados nessa área, temos um líder de marketing aqui, que é o Vitor, mas a área como um todo é o meu maior compromisso, que é a área de revenue. Isso faz com que o time se enxergue como um só. Evita as brigas? Não. Mas, pelo menos, ajuda todo mundo a correr atrás de uma mesma direção. Outra coisa que é muito importante é a gente entender que cada área tem o seu output, mas se uma única área bate a meta dos seus outputs, não significa nada para a empresa como um todo. Então, a área de revenue ela tem que perseguir o outcome, tem que perseguir o resultado como um todo. Qual que é o outcome da Hamper nesse momento? É crescer X% ao mês em MRR efetiva, como eu falei. A MRR efetiva ela só é atingida quando o marketing entrega os outputs deles, que são os leads, quando vendas entrega os outputs de vendas, que são os novos clientes, e Customer Success
traz os outputs deles, que é a retenção e a expansão dos clientes. Quando a gente consegue concatenar tudo isso junto, é que a gente entrega o outcome. Parece romântico e parece simples, mas não é. É isso que toma mais o meu tempo hoje lá no dia a dia. E para garantir que essa batida de operação aconteça, a gente tem uma cadência de reuniões dedicadas por áreas. Então, a gente senta só vendas, só marketing, só customer success, mas religiosamente toda segunda-feira a gente senta todo o time de revenue para olhar como que a gente está na nossa projeção do que a gente chama lá de month to date, né, que é a nossa posição no mês. Ou seja, digamos que a meta da empresa é crescer R$30 mil em receita recorrente e já estamos no dia 10. A gente senta no dia 10 e olha, bom, se é dia 10 e a meta é 30 mil, a gente já tem que ter trazido R$10 mil até aqui. Para esses R$10 mil terem sido gerados, a gente precisa ter vendido tanto, ter retido tanto e ter trazido tanto de lead. Se a gente pega um desvio na curva de marketing, por exemplo, toda a equipe já está de sobrealerta ali de que pode vir alguma turbulência e todo mundo já se prepara. O vendedor já fica mais conservador com o pipeline dele, já fica mais atento que, eventualmente, marketing não vai conseguir entregar todos os outputs e a gente consegue ou corrigir o desvio na hora que o desvio acontece, ou ter uma estratégia para lidar com o fato de que alguma área já sinalizou que os outputs dela não serão entregues por alguma razão. Essencial ter esse acompanhamento de perto. Falei de cultura, né? Seria uma palestra à parte, tanto é que eu vi só na Line umas 3 palestras sobre isso. O camarada aí que estava no palco antes de mim e o Diego da Rock falaram muito sobre cultura. Não vou conseguir aprofundar, mas curto trazer essa reflexão, né? Cultura é um troço muito além da frase que está na parede da empresa. Você tem que tomar muito cuidado numa empresa de rápido crescimento para a receita não crescer mais do que o talento, certo? O que isso significa? Que você corre o risco, se você está perseguindo um crescimento como a gente persegue na Hamper, de você mesmo como fundador, como é o meu caso, e acordar e você ter uma empresa que ela já é maior do que você está preparado para gerenciar. E você olha para o teu time e também fala, cara, esse time não está firme para o tipo de campeonato que a gente está jogando agora. Como que a gente combate ou minimiza esse tipo de problema? Primeira coisa, de novo, o tempo dos fundadores, o compromisso dos fundadores no recrutamento de novas pessoas e entender o que está acontecendo com o time interno. Você corrigir logo na contratação, ou seja, você entender quem que é o perfil de gente ideal para a tua empresa, que é desde características mais técnicas de hard skill, mas principalmente quem tem um alinhamento de valores e um alinhamento de propósito muito grande com o que a empresa faz, para você corrigir já no recrutamento, certo? É muito importante você ter um pipeline de recrutamento, onde a pessoa é avaliada por vários critérios, porque não adianta de nada você tentar permear a cultura dentro de casa e limpar a caixa d'água se tem cano de água suja ainda, certo? Jogando água suja para dentro da caixa d'água. Então você tem que corrigir já na entrada e naturalmente você não consegue mitigar isso, mas você tem algumas formas de conduzir o processo seletivo de forma a não avaliar só as características técnicas, mas de avaliar alinhamento de cultura. Como que a gente tenta permear a cultura lá na Hamper, né? Olhar para dentro das pessoas lá de casa, primeiro buscar um alinhamento de valores e, eventualmente, a gente pode ter pessoas com muitos bons valores lá, mas não valores tão alinhados com o nosso, e a gente já vê um desencaixe rapidamente aí com a equipe. Outra coisa é assim, cara, trabalhar numa startup em rápido crescimento, onde tudo dá errado todo dia, que nem na Hamper, se o cara não tiver uma conexão muito grande com o que a gente faz, ou seja, se o cara não gostar muito de software as a service como um modelo de negócio, se o cara não tiver uma conexão muito grande com o mercado de vendas, com o vendedor, com as pequenas empresas, que é o que a gente lida todo dia lá na Hamper, o cara não vai ter a resiliência para aguentar ir para lá, pegar o metrô, atravessar a cidade e ir para lá todo dia, aguentar esse troço funcionando, tá certo? Então, normalmente startup tem um turnover alto pela natureza do processo, por não conseguir eventualmente pagar tão bem para as pessoas e tal. E eu acredito que o que faz uma pessoa fundar uma startup
ou querer trabalhar com uma startup, ela tem uma conexão muito grande com a missão, aí, com o propósito da empresa. E outro ponto, para mim, fundamental, haja visto que a startup não tem tanto recurso para remunerar as pessoas da melhor forma possível, você tem que encontrar pessoas que têm motivadores intrínsecos. O que eu quero dizer com isso? Pessoa que gosta, por exemplo, além da conexão que eu falei com o propósito e com o mercado da empresa, que curte a curva de aprendizado que uma startup fornece. Então, o cara que trabalha lá na Hamper vê eu tomando decisão ali do meu lado. O cara está aprendendo comigo, vivendo daquilo, bebendo da mesma água que eu. O cara entra lá para trabalhar com vendas e em um mês o cara se torna um especialista, porque tem um monte de cara bom lá dentro, repetindo o processo o tempo todo e disposto a ensinar. Então, o cara que entra, que busca aprendizado, o cara se conecta muito, muito forte com a empresa. A gente, como líder, tem que buscar quem tem esses motivadores intrínsecos, porque é assim que a gente consegue reter. Eu posso não conseguir me comprometer com um membro do meu time com o melhor salário que ele poderia receber do mercado, mas eu consigo me comprometer com ele de que ele vai aprender muito todo dia ali na Hamper. Consigo me comprometer que eu vou dar toda a autonomia que ele quer para trabalhar e que ele precisa. Porque essa molecada que está trabalhando hoje em startup, o cara não quer trabalhar em processos engessados, certo? Você pode pagar o melhor salário para o cara. Se o cara não vê os traços dele no trabalho que ele está fazendo, ou se ele tiver um chefe controlando todo dia que horas ele bate o ponto na empresa, esse cara desmotiva. Então, para mim, propósito, autonomia e aprendizado são motivadores intrínsecos que quem tem alinhamento de valores fica lá na Hamper, eventualmente sabendo que no mercado ele poderia ganhar mais do que ele ganha lá. E outra coisa é que, como eu falei, assim, uma empresa que nem a Hamper tem problema todo dia, o tempo todo. E se você agir só nos sintomas, ou seja, vou tentar dar um caso prático, estão reclamando que uma área está contaminando as outras porque a área só reclama. Aí você vai entender, se você for agir nos sintomas, você fala, cara, troca umas 2 pessoas daquela área lá que resolve. Só que não, você está agindo no sintoma. E você vai tentar entender por quê. Aquela área está com problema, está reclamando muito, porque ela ouve muita queixa de cliente, mas o problema também não está no cliente. O cliente ele está reclamando porque nós temos um problema no produto, ou na operação, ou no atendimento. Então é aí que você tem que encontrar, você tem que debruçar e ir no último nível para chegar na causa raiz do problema e corrigir nele. Se a gente corrigir aquele problema no produto que gera a queixa no cliente, que por sua vez se queixa para o time, a gente consegue combater esse problema e afastar ele. Provavelmente terão outros 10 para resolver, mas é assim que a gente gosta de resolver lá na Hamper. E a última lição, aí é meio que um paradoxo, certo? Porque a gente está falando muito da importância de autonomia, importância de velocidade, e a forma como você vai fazendo isso, muito do que eu falei estamos criando alicerces na empresa, certo? Alicerce significa, agora eu tenho vários processos que não existiam, senão fica só romance, certo? Se eu só chegar lá na sala de revenue e falar, galera, a gente precisa trazer MRR efetiva, a galera vai olhar para mim e falar, tá, beleza. Tem que ter uma série de processos para fazer a gente chegar lá. E para isso acontecer, para garantir que o vendedor vai vender para o melhor cliente que não vai churnar depois para o Customer Success, a gente precisa estabelecer minimamente alguma governança dentro da empresa. Isso começa a trazer complexidades, que é um paradoxo, porque a startup tem que combater a complexidade, senão ela perde aquele fator insurgente, disruptivo dela, que torna ela uma startup, certo? Como que a gente tenta fazer essa transição de um barco pirata para uma marinha, ou seja, algo minimamente organizado? Primeira coisa, assim, a gente procura sempre simplificar o processo e contestar o porquê que a gente faz aquilo. Como eu falei, é muito tentador crescer no modelo de trazer gente. Então, sem fazer julgamentos, acho que algumas startups precisam muito de gente para crescer, mas você vê startups levantando rodadas atrás de rodadas e contratando 30, 40 novas pessoas por mês. Não dá muito tempo para entender se as pessoas estão sendo alocadas da melhor maneira e tal. A gente gosta lá na Hamper de entender bem esse troço antes de sair botando gente para resolver problema. Então, um exemplo. A gente tinha uma área de pré-vendas para atender só leads receptivos do site.
A gente acredita muito em pré-vendas, naturalmente, na Humper, a gente usa por outras funções, mas a gente tinha pessoas só para atender os leads que chegavam receptivos do site. Até que uma hora a gente entendeu que essa turma ficava fazendo um processo repetitivo, que ninguém queria fazer o dia inteiro, era difícil de motivar a galera que trabalhava nessa área, e a gente viu que tinha formas de automatizar esse troço. Então, a gente simplificou o processo, gerou uma alavanca, porque na medida que a gente automatizou esse processo, a gente começou a entregar muito mais leads para vendas, e a gente realocou essas pessoas para fazerem outras coisas mais úteis, e conseguimos aí atingir um êxito de duas formas. Reduzimos o custo, essa área não existe mais, as pessoas estão fazendo outras coisas melhores, e a gente ainda gerou uma alavanca, porque hoje o resultado é melhor do que era antes. Então esse é um exemplo de uma coisa que a gente gosta de fazer bastante lá. Precisa ser bom identificar gargalo, e uma vez tendo identificado o gargalo, assim, a coisa tesão do dia a dia de uma empresa como a Humper é que tem muito gargalo, como todo dia tem problema, você precisa identificar qual que é o maior gargalo que você precisa resolver, que é o que está travancando o crescimento da empresa, ou como o Reid Hoffman do LinkedIn fala, qual que é o foco de incêndio. Quando você trabalha numa startup, você tem vários focos de incêndio, você tem que focar em apagar aquele que pode matar a tua empresa naquela vez. Então, você precisa ser bom de definir prioridade, ou seja, identifiquei quais são os meus gargalos, eu preciso estabelecer um que eu ataco primeiro, que eu não vou conseguir resolver meus problemas todos de uma vez, e controlar variáveis. É muito tentador você olhar para um problema e falar, como que eu resolvo isso? Troca tudo, troca a área, troca o sistema, troca o processo, troca o líder, troca o cliente, controla a variável. Vai fazer uma mudança em um gargalo, muda uma ou duas variáveis. Se você mudar 10 ao mesmo tempo, você vai perder a relação do que você mudou que te trouxe um resultado efetivo. E por último, fechando aí com a nossa missão aí da Humper, a Humper é uma empresa sem jabás aqui, mas é uma empresa que nasceu para combater o que a gente chama de monkey job na área de vendas. Então a nossa missão de existir é conseguir automatizar a maior parte das atividades que os vendedores fazem de forma repetitiva, manual e exaustiva, é mandar e-mail, fazer ligação fria, lembrar de fazer follow-up. Nossa missão é conseguir automatizar todo esse troço para o vendedor focar no pipeline, que é onde a gente acredita que ele é mais efetivo. Espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou e quiser acesso a esses slides, tira uma fotinha do QR Code, ou acessa humper.com.br/superlógica, e se quem quiser levar essa conversa para uma próxima etapa, vou estar no stand da Humper agora. Beleza? Obrigado.